Amém. Eita, eu abri aqui. Isso é pesado, hein? Quanto mais pesado a Bíblia, mais você sabe. Bom dia. Quem está feliz diz amém. Quem está muito feliz agora, Deus. Aleluia. Vocês estão esperando algum cuscuz para poder falar? Ou... Depois do louvor deles, está abençoado. Nós estamos felizes. Eu estava conversando com a gente essa semana, comentando, né? Com a agência, como é bom estar num lugar que as coisas acontecem naturalmente, né? E as coisas fluem assim, sem peso, sem forçar, né? As coisas vão acontecer naturalmente. A gente não precisa ficar, a gente não tem problema com abuso de autoridade, é muito bom. Eu já fui em ambientes que era muito temeroso, a gente tinha líderes que trabalhavam muito na relação ao meio com as pessoas. Isso quebrava totalmente o relacionamento que a gente poderia ter com Deus. Eu estava conversando essa semana com uma vizinha minha, lá de baixo, ela me chama de seu Rafael, acho que eu esqueci. Seu Rafael, acho que é respeito, mas menino, pelo amor de Deus, sou muito bom. Era seu Rafael. Eu tenho que estar passando, viu, gente? Já eu vou fazer, esse ano eu vou fazer 40 anos. E aí, ó, meu presente que eu estou tendo aqui, ó. Eita. Quero agradecer aos irmãos que falaram, peraí, minha parte, passou, mano, peraí, minha parte. E ganhei meu aniversário, né? Do ano passado, a festa. E aí ela falando assim, seu Rafael, a gente olha para ele e já vê algo de Deus dele, né? Ela falando, é diferente do irmãozinho ali, que ele é crente também, mas ele é muito diferente, né? Ela falando, eu achei também, né? Tomara que seja diferente do bom, né? Não diferente do bom. E eu sempre tentando, de alguma forma, falar com ela para tentar demonstrar às pessoas aquilo que a gente realmente é, né? Eu me preocupo muito, irmãos, com a questão do meu testemunho, mas eu também eu não quero ser uma pessoa falsa, né? Assim, em relação a ter um comportamento na frente das pessoas de uma forma e por trás ser outra. Eu prezo muito pela autenticidade verdadeira. Eu sou aquilo que eu sou em todas as horas. Eu sou Rafael assim, você for lá na minha casa desse jeito, for no meu trabalho desse jeito. Eu gosto disso. Eu acho que ser verdadeiro é muito bom. E eu conversando com ela em relação a muitas coisas. Eu até conversei com a Gina. E ela falando que faz 13 anos que ela não comunga na igreja, né? Ela é católica, ela não comunga porque ela recasou, né? E por ela ter se divorciado, ela não consegue. E aí eu fiquei assim, falando assim, mas como é que você se sente sem sentir parte do corpo, né? Ela disse que sente vergonha às vezes que todo mundo vai lá no lugar, né? E ela fica sentada, e ela está todo mundo na igreja, as pessoas olhando para ela. E eu fui tentar falar um pouco sobre ceia, sobre a importância da ceia e tal, para ela. Sem condenar, mas trazer um entendimento. Porque eu acredito que o entendimento ele libera, né? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a nossa vida inteira, o propósito da nossa vida é conhecer ao Senhor. E fazê-lo conhecer, é o tema da Jejum, né? O lema da Jejum, né? Conhecer a Deus e fazê-lo conhecido das nações. E eu cheguei à conclusão, irmãos, que a nossa vida, ela tem um propósito, né? Ela compartilha na célula. A gente tem um propósito de ser aprovada por Deus, e a nossa vida vai passando por provas para que, de fato, aquilo que é necessário que nós venhamos a entender e a conhecer, ela venha se concretizar na nossa vida. Mas nós passamos muito tempo correndo de um lado para o outro, tentando conquistar coisas, tentando conquistar pessoas. Estava falando essa semana, o Leão comprou umas arminhas de água para eles dois, né? Aí foi a febre lá no domingo, esse menino com essas armas lá, mirando para tudo que é canto. E o Leão fazia questão de emprestar a arma para o menino. E eu falei, Leão, pega a tua arma, acho que vai brincar, problema de brincar, cara. E aí ele sempre dando essa arma para esse amiguinho dele. E aí eu cheguei sempre com ele assim, Leão,
falei para ele: você não precisa agradar ninguém para você ser aceito por ele. Você não precisa fazer as coisas por ninguém para que as pessoas se aceitem. Eu falei isso porque era algo que eu vivi muito. Eu sempre fazia as coisas para poder as pessoas dar os parabéns, ou então ser meu amigo, né, ficar perto de mim. Era uma carência muito grande. Eu não quero que meus filhos passem por isso. Eu quero que eles entendam que eles são filhos do reino. Eles são embaixadores do reino. E não há nada que se compare, irmãos, quando nós conhecemos ao Senhor. Não há nada que se compare, não há nada que nós possamos fazer para superar isso, e conhecer ao Senhor e fazê-lo conhecido. E eu estava lendo essa semana uma passagem de Jeremias, estou lendo Jeremias, o profeta chorando, todo mundo conhece. Eu queria compartilhar com vocês essa passagem nessa manhã. Jeremias capítulo 9, versículo 23. Quando você encontrar, você diz amém? Espada para lá, quem achar primeiro? Agora sim. Encontraram, irmãos? Posso ler? Jeremias capítulo 9, versículo 23. Vou ler. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender, em me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que castigarei a todo circuncidado com o incircunciso, ao Egito e a Judá e a Edom, e aos filhos de Amon e a Moabe, e a todos o que cortam os cantos do cabelo, que habitam no deserto, porque todas as nações são incircuncisas, e toda a casa de Israel é incircuncisa de coração. Ele fala de circuncisão, né, irmãos? Fala do ato de cortar e de fazer parte algo dos judeus, né? Que eles faziam no costume dos judeus. Para você fazer parte, você precisa ser circuncidado. Tinha a ver com sangue. Quando você aceita Jesus, você tem um sangue dele derramado sobre a sua vida. Então ele falando sobre isso. Mas o foco aqui é: não se glorie o sábio na sua sabedoria. E quantas pessoas, irmãos, a gente conhece que elas são seguras e elas vivem na sua sabedoria e elas buscam conhecimento e elas hoje ensinam aí, né? Existem tantos coaches que faz pena, né? Tantas pessoas atrás de sabedoria, tantas pessoas correndo atrás de aprender mais outras coisas para poder se segurar nisso, para poder se agarrar nisso. E não estou dizendo, irmãos, que é errado você buscar conhecimento. Pelo contrário, quando você tem conhecimento, você abre portas, mas a sua segurança não pode estar nessas coisas. A sua segurança não pode estar baseada naquilo que você tem. O seu conhecimento não é a sua segurança total. Mas muitas pessoas correm atrás de conhecimento, correm atrás de sabedoria para poder ter um lugar seguro. E esse lugar não é totalmente seguro. E aí ele diz lá: não se glorie o forte na sua força. E a gente tem amigos aí que são muito fortes, né? O pastor é o treinador aqui da igreja, é muito forte. Mas ele não pode se confiar na sua força, né? Mas também é bom fazer academia. Precisa perder alguns quilos aí, eu estou correndo atrás. Mas de vez em quando eu escorrego quando me vejo, eu estou comendo salgadinho, não era para estar comendo. E tomando aquela Coca-Cola gelada também, não era para dar. Mas depois eu vou correr atrás de perder essas coisas. E eu essa semana me pesei, meu peso estava 99,9. 99,9, faltava só um. Só 6 aninhos para deixar o 5. Aí eu fui essa semana na academia, fui pesar em 100.
Meta batida. 100 quilos. Mas a gente não pode confiar na nossa força. Eu lembro que quando eu fui alistado, né, sempre aconteceu exemplo na minha vida, eu servi a aeronáutica 6 anos, e aí eu me lembro que no tempo do recrutamento, até o ponto que a minha turma era turma cheia de peixe, né? Para quem não sabe, para você servir as Forças Armadas, na minha época, precisava de uma pessoa para indicar. Porque se essa pessoa fizesse besteira, a gente ia puxar na orelha do cara que indicou. E aí eu me lembro que fui atrás do peixe lá para lá dentro. E aí eu fui passar pelo treinamento, passei pelo treinamento pesado. Paguei uma reflexão que nunca tinha pagado na minha vida, e era tudo encerrado, né? Era não fechado, né? E era assim, aí abriu tudo aqui, cheio de ferida. Aí eu estava tirando a célula, que eu chegava em casa, mãe, eu não tenho mais não, eu desisti. Aí minha mãe disse, não, meu filho, é assim mesmo. Assim mesmo não, eu estou sofrendo. Mostrei que acabou de começar a passar aqui, capinando, pintando, lavando o banheiro. E era legal que o soldado antigo, eles pegavam, faziam tipo assim, eles deixavam o banheiro bem sujo mesmo, eles sabiam que a gente ia limpar. Aí eu não vou chegar a falar os detalhes, né? Mas deixava bem sujo. E aí, irmãos, eu passava no treinamento, e aí eu fiz defesa pessoal, o sentindo tinha que não. Aí eu, rapaz, eu vou dormir na base, porque tinha que acordar 5h30 da manhã para tomar um café. Aí para eu sair 4 horas da manhã de casa, aí eu preferi dormir no quartel, acordar já, né? Uma coisa e tomar café. E aí, eu 11 horas pegando esse ônibus para ir no quartel, aí eu esquinei, ó. Peguei bem cá, esquinei, escutando aquele esquinei, o bonézinho aqui, ó, naquela cadeira da frente, perto do motorista, dormindo, cambaleando, aí tinha 2 rapazes aqui atrás de mim. Eu sei que eles viram o carro, cambaleando. Aí eles desceram correndo, pegaram o meu boné e saíram correndo. Foram-se embora. Aí o motorista parou, o moço olhou para mim e disse, vai atrás deles? Eu vou. Saí correndo e fui atirar para esses homens. Peguei um menino, dei logo, ele quase mãos lá, chamou lá para o amigo. Eu me senti um herói. Eu estava tão corajoso nessa época, irmão. Só que quero ver um bandido aqui. Estava me sentindo valente. Rapaz, se eu ver algum movimento estranho hoje, morre. Mas eu tenho que levar bem na família, né? Mas eu fico ligado direto aqui, ó. Mas nessa época, porque eu tinha se treinado, passado tanto processo, e eles preparam o cara para também. Sabe para matar alguém aqui? Parece um pitbull, né? Hoje, mal que sabe. Mas às vezes nós desconfiamos da nossa força. Às vezes nós nos confiamos naquilo que nós temos aprendido, e às vezes isso não é suficiente. Porque chega alguém mais forte que a gente, um valente mais valente que a gente, ele amarra o valente perto da gente. E a gente precisa nos confiar 100% no Senhor. Então ele diz assim, ó, o forte não confie na sua força, né? Não confie na sua destreza, não confie nas suas habilidades. As suas habilidades, elas são palavras. Chega uma certa idade que você parte para outro lugar. Eu me lembro que meu pai era baixinho, né? Com bola. Os braços dele eram muito fortes, meu pai. Arrumava confusão, brigava com todo mundo. Era valente. E aí quando meu pai já estava perto de morrer, já estava velhinho, já estava com os braços bem. Eu disse, meu Deus, cadê aquele homem forte? Né? E o menino se confia muito em mim, né? E a gente, como homem, tem que trazer essa fortaleza para os nossos filhos. Mas nós não devemos confiar 100% na nossa força. E ele também diz assim, não se glorie o rico nas suas riquezas. Esse é um ponto, irmão, crucial, porque quanto mais dinheiro tem, mais poder tem. Quanto mais dinheiro você tem na sua conta, mais poder você tem de controlar as coisas. Porque você sabe, nós vivemos num mundo muito caótico, mas se o pobre comete um crime, esse pobre sofre muito mais do que uma pessoa que tem dinheiro, que pode pagar um advogado, que paga uma fiança e sai. Infelizmente a justiça, ela não é tão justa assim com as pessoas. Quanto mais dinheiro você tem, mais confiante você fica e mais independente de Deus você se torna.
E uma das coisas que me espanta às vezes, o pastor Jordão, ele é uma pessoa que tem muita grana, né? Mas ele está ali conversando com a gente, de boa ali, está tranquilo, isso não sobe a cabeça. E às vezes a gente, irmãos, se deixa levar com tão pouca coisa. Tão pouca coisa a gente se deixa levar e a gente se perde. E a nossa confiança ela vai se esvaindo no Senhor. Mas nós não devemos confiar nisso. Mas ele diz assim, ó, mas o que se glorie-se nisto, em me entender, em me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas agrado, diz o Senhor. Irmãos, você pode não ter tanta coisa, você não pode ter tanta força, você não pode ter tanta sabedoria, mas se você conhece o Senhor, você tem tudo. Se você conhece a Deus, se você tem intimidade com Cristo, se você senta na sua cama, se você dobra seu joelho e você vai orar, e você tem plena consciência daquilo que você está fazendo, porque você conhece aquele que te chamou, nada pode abalar a sua vida. E eu fico perguntando, quantas pessoas passam por dificuldade, e essas pessoas aparentemente não conhecem ao Senhor, e eu me pergunto, onde essas pessoas se confiam? Onde essas pessoas se agarram? Como elas sobrevivem a um tempo de tribulação sem conhecer ao Senhor? Eu estava vendo hoje de manhã o depoimento daquele pai que era caminhoneiro, não sei se vocês chegaram a ver no Brasil, aquele caminhoneiro que estava lá na Santa Catarina, no Paraná, quando estava viajando, uma pessoa, um homem que era um pedreiro, entrou na sua casa, fez o que fez com a sua família e matou a sua esposa e as 3 filhas dele. Eu fiquei assim, meu Deus, livra-me do mal. E ele disse que não tem sentido a vida dele mais. Entra na casa dele e não vê a esposa e as 3 filhas, porque a função da vida dele era viver para a família. Ele, o pai de família, ele tem. Irmãos, nós trabalhamos, nossa motivação de trabalhar, de ganhar dinheiro, para trazer um pouco mais de conforto para a nossa família. Imagina só, você chega em casa, no trabalho, e você não vê na sua família lá. E aí eu fiquei perguntando, meu Deus, onde esse homem está buscando forças para suportar tanta dificuldade? Irmãos, eu não teria estrutura, eu precisaria de muito Deus. E se eu não conhecesse o Senhor, onde eu me agarraria? E a minha pergunta é, nessa manhã, você tem plena convicção que conhece o Senhor? Você teve um momento assim, que virou a chave na sua mente assim, verdadeiramente a conheço. Quando eu estava vendo o depoimento desse homem, eu disse, ele estava vivendo uma vida de Jó. Jó perdeu toda a sua família, todos os seus filhos, todos os seus bens, animais, fazendas ali. E aí ele disse assim, no livro de Jó, ele disse assim, antes eu te conhecia, eu ouvi falar, mas hoje os meus olhos te veem. E a gente pode reparar, irmãos, que muitos momentos da nossa vida nós começamos a ver e conhecer ao Senhor após um momento de tribulação muito grande. A gente passa por um momento de tribulação que a nossa vida é sacudida, nós começamos a ver ao Senhor, a conhecer ao Senhor. Mas quando nós passamos por uma dificuldade, o que nós fazemos é tentar correr o mais rápido possível. Quando nós passamos por uma dificuldade, a primeira coisa que nós podemos fazer é resolver o problema. Estamos com um problema financeiro, estou devendo a água, vou tentar resolver o mais rápido possível. Vou resolver. Mas se nós conhecêssemos ao Senhor, de fato nós iríamos nos acalmar e dizer, Senhor, de fato, o que eu tenho que fazer? O que eu farei para sair dessa situação? Porque eu conheço o meu Pai e Ele supre as minhas necessidades. E aí, irmãos, nós não vamos mais nos ludibriar com as riquezas. E esse tempo, irmãos, nós estamos cada dia mais com pessoas buscando mais riquezas e esquecendo o propósito da sua vida. Estava vendo esses dias, acho que era um podcast, falando aqui.
daqui a alguns anos a profissão de pedreiro vai acabar. Porque a maioria dos pedreiros tem 35 anos para cima. E não existe mais pedreiro jovem, 15, 16, 17, 18, até 20 anos, não tem mais. Porque esse povo não quer mais trabalhar, colocar a mão na massa e trabalhar, porque o trabalho braçal é desgastante. Por quê? Porque o exemplo que eu tenho na internet é o cara que está fazendo milhões. E é isso que está construindo o caráter das pessoas. E as músicas estão levando isso para, estão transformando a cultura da nossa nação, né? Sobre a sexualidade, sobre todos esses problemas, e a gente está sendo levado para isso. Eu estava lá na Jocum uma vez, o Delomir estava dando uma aula sobre pós-previsão, sobre cultura, e ele falou, foi no Equador, uma banda lá, tipo só para cantar do Brasil, para vocês terem o contexto, né? Uma banda lá fez uma música falando sobre: eu não preciso trabalhar, a minha vida é ficar em casa, tipo isso. Vou ficar deitado, dormindo na rede. Essa música explodiu no Equador. Explodiu, todo mundo foi um maior sucesso lá. Sabe o que aconteceu? Ninguém queria mais trabalhar, ninguém queria mais produzir, ninguém queria mais fazer nada. E aí o que aconteceu com o PIB da nação? Começou a cair. E aí, as pessoas, os governantes começaram a identificar isso e colocaram o problema na música. Foi aquela música que você fez, tá bom? Faça outra música, desfazendo essa música que você fez. Eles tiveram que fazer uma música, falando sobre trabalho, glorificando o trabalho, dignificando o trabalho, para poder mudar o contexto. E aí, irmãos, os nossos ouvidos, a nossa nação está ouvindo músicas que estão discipulando os nossos filhos, discipulando a nossa nação, tirando verdadeiramente o propósito. Mas o que vai nos sustentar nos últimos dias é conhecer ao Senhor, conhecer a Deus. Os dias são maus, eu vou dizer para vocês, vai ficar pior ainda. As coisas vão começar, o calor vai aumentar, a quintura, vamos lá, vai começar a aumentar. E o que vai sustentar a sua vida é conhecer ao Senhor, é conhecer o Cristo da cruz, é ter intimidade com Ele. Senhor, pode me faltar tudo, mas o Senhor não vai me faltar. E a gente pode falar o Salmo 23 com consciência, porque todo mundo fala, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas a tradução original é: o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Aí muda tudo, né? E se eu falar assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, estou doido para trocar o carro, não troquei ainda. Então essa palavra está mentindo, ou eu entendi errado, ou o Senhor não é meu pastor. Aí eu sei que o Senhor é meu pastor, eu tendo Ele, nada vai me fazer falta. Eu não consigo, irmãos, estar numa roda de pessoas conversando e as pessoas estão falando de coisas fúteis. Eu fico, mas não é bem assim. E também, por outro lado, eu vejo a minha situação. Eu não sou milionário nem bilionário, nem sou rico, mas eu vejo a minha situação, irmãos, eu me sinto tão feliz. Claro que eu quero ter bens melhores, quero ter um carro melhor para viajar. Eu sempre vou de carona, né? Mas eu quero ter um carro para viajar. Mas, irmãos, o Senhor não me faltando, estou feliz demais. Eu olho para a minha família e vejo a misericórdia do Senhor na minha vida. Se você, como eu falei, se você me conhecesse alguns anos atrás, uns 20 anos atrás, você olharia para mim e dizer assim: esse daí não tem mais jeito. Esse daí mesmo vai morrer, Mas o Senhor teve misericórdia. E um dia eu conheci o Senhor. E eu quero ler com você. Você sabe como eu estou pregando, mas eu vou você falei, né? Queria perguntar a você, abrir sua Bíblia, uma historinha bem conhecida, que fala exatamente sobre isso. Lucas capítulo 18. Versículo 18. 18.
Fácil de decorar. 18, 18. Lucas 18, 18. 18, 18. Quem encontrou, diga amém. Perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: por que me chama de bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, honra teu pai e tua mãe. Ele disse: todas as coisas tenho observado, desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isto, disse: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte para os pobres, e terás tesouro no céu. Vem e segue. Mas ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito rico. Ele era rico, irmão. Você pode ser muito sábio, ou você pode ser muito forte, ou você tem alguma coisa que te segura. Você pode ter um emprego estável, pode ser concursado, pode ter uma saúde de ferro. Isso faz você se segurar. Nessa manhã, eu quero que você comece a pensar na sua vida, e comece a olhar para você, e comece a pensar: se me faltar isso, eu vou viver bem? Se me faltar a saúde, está tudo legal? Se eu tiver um aperto grande, consigo viver bem? Ou não? Se acontecer isso comigo, a minha vida vai se acabar. A minha pergunta é nessa manhã: o Senhor na sua vida é suficiente? Conhecer a Cristo lhe faz suficiente? A minha mãe era evangelista muito. A minha mãe era evangelista muito poderosa. A minha mãe ia pregar direto. Eu me lembro que minha mãe trabalhava numa casa de uma mulher que era só a misericórdia de Deus. Queria trair meu esposo. Ela dizia que marido era que nem carro. Quando está velho, troca. E aí, tinha um rapaz que trabalhava lá, que ele era homossexual. A minha mãe evangelizou ele se converteu, mas se converteu valendo mesmo, porque ele mudou-se radicalmente. Até os trejeitos ele mudou. Ele não falava. O comportamento dele, ele tipo assim, era muito afeminado, né? Ele ficou. Caramba, que conversão violenta. E a gente vê que é uma dificuldade para a sociedade hoje falar sobre isso, porque a gente não pode mexer nesses pontos. E não pode falar sobre a pessoa da gorda demais, não pode falar sobre a beleza da pessoa. A gente não pode, a gente está sempre usando óculos. Mas, irmãos, essas coisas são ínfimas diante de Deus. Se o Senhor te pedir para que você, a partir de hoje, mude o comportamento para que você conheça Ele mais de perto, você lhe daria? Aquele que mente não minta mais, aquele que rouba não roube mais. Antes, coloque seu coração no Senhor. Se o Senhor pedir uma coisa a você nessa manhã, você entregaria a Ele? E assim, me dê isso aqui, você vai me conhecer muito mais. Uma das coisas que mais me preocupa, irmãos, é que quando Jesus Cristo estava sendo tentado no deserto, estava lá no monte, aí Satanás disse assim: olha aqui, as nações, olha todas essas nações aí, eu vou te dar todas as nações se você se curvar a mim. E aí Cristo foi repreendendo com a palavra. Irmãos, hoje o diabo nem precisa estar fazendo nada, a pessoa já está se dobrando. É incrível. As pessoas já estão fazendo de tudo para poder conquistar bens. Mulheres estão apresentando seu corpo. Homens estão trocando sua honestidade, trocando seu caráter por qualquer coisa, por dinheiro tão ínfimo, tão pouco. Porque, de fato, essas ações vão esconder a face do Senhor. Não é porque o Senhor vai esconder a face dele de você, mas é porque você vai se esconder dele. Você vai fugir dele, porque você vai se sentir indigno. Quando você conhece o Senhor, você sabe que quanto mais sujo,
mais próximo dele você deve estar. Quando Adão caiu, irmãos, quem lembra lá em Gênesis, quando ele caiu, aí ele pegou e se escondeu, né? Ele se viu nu, né? Todo mundo sabe a história. E aí ele fez roupinhas de folha para ele, para Eva. E aí Deus falou assim: Adão, onde estás? E aí ele disse assim: Senhor, eu estou escondido. Por que você está escondido? Porque eu pequei. Deus, ele não tem problema com o pecado. Quem tem problema com o pecado é o homem. Eles vendam. É a primeira vez que a gente ouve na Bíblia sobre chamado. Ah, Rafael, eu quero saber qual é o meu chamado. Já se fez essa pergunta? O seu chamado é estar na presença dele. O seu chamado é ser amigo dele. O seu chamado é conhecer a ele. O seu chamado é buscar a ele e não se ludibriar com as coisas desse mundo. Ter o seu coração totalmente vertido a ele, convertido a ele. Você se converteu de fato? Essa é a minha pergunta. Você de fato é convertido a ele? Se converteu? Se converter, irmão, não é virar crente não. Ah, vou virar da lei dos crentes agora, ó. Nem vou poder usar mais batom. Era a maior preocupação das irmãs antigamente. E usar brinco. Me converti, mulher, a lei dos crentes. Tenho que deixar de usar meu brinco. Eu me lembro das irmãs lá perto de casa, da Assembleia de Deus, da minha mãe. Eu falando lá com um rapaz lá na viagem agora, disse: rapaz, sou doido para ser crente, mas eu não consigo largar a Hike, né? Geladinha. Não consigo, os machos. Deu vontade de dar um tapé. Gente, é uma coisa tão pequena diante da grandeza de Deus. Dizer para você, a sua vida não é eterna aqui. Os seus dias não são para sempre aqui. Você conhecer a Deus aqui não se compara na eternidade. Sabe por quê? Porque Deus é tão grande, o nosso Deus é tão grandão, tem aquela música, nosso Deus é tão grandão, Ele é tão majestoso, glorioso, Ele é tão maravilhoso de uma forma que você tem que levar uma eternidade inteira na presença dEle para conhecer. A sua vida aqui é muito pequena para conhecer ao Senhor de fato. Ele disse assim: não, você vai ter que viver eternamente comigo para me conhecer. Por isso que nós vamos viver eternamente com Ele. Se agora para pensar sobre a eternidade, é para dar um nome na cabeça, né? Eterno. Nunca mais acaba, né? Fica aquele loop, né? Mas assim, conhecer ao Senhor, estar com Ele, buscar a Ele, é o que importa. E aí eu ouvi uma vez um discípulo falou algo muito forte. Ele disse: se Cristo estivesse no inferno, eu queria ir para o inferno com Ele. É forte, né, irmão? Porque a nossa vida é tocando a Deus. Nossa igreja é muito eclética. É até para estar buscando a Deus. E aí a gente tem que conhecer Ele na eternidade. E o Senhor te convida nessa manhã a fazer parte disso. Rafa, eu preciso negar a mim mesmo, sim. Eu preciso tomar a minha cruz e seguir a Ele, sim. Mas a minha vida está difícil. Show. Beleza. E aí? Qual o Dom, né? Dom, junta essa roupa aí, Márcio. O Dom é do meio, né? Junta essa roupa aí, Márcio. Estou cansado. Ah, abençoa. Cansado. Fez nada aí. Vai, Márcio. Ai, Rafael. Vai mexer quando tu vai. Vai doer, vai. Vai ser ruim, vai. Vai valer a pena, sim. Vai valer muito a pena. Porque a sua vida, irmão, aqui nessa terra é muito pequena. Eu quero que você saia nessa manhã com a consciência de que vale a pena conhecer ao Senhor. Vale a pena buscar dia após dia estar perto dEle. Vale a pena estar com Cristo todos os dias. Vale a pena pegar tudo que você tem e dizer assim: Senhor, nada se compara. Mas vai ser legal que só que a gente vai sair, a gente vai curtir, vai ser massa, legal. Mas isso vai te fazer conhecer mais o Senhor? Não, então não vai. Isso vai te aproximar mais do Senhor? Não vai, então não faz. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero ser amigo dele.
Sabe por quê, irmão? Vai chegar um dia que você não, mas algumas pessoas vão chegar diante dele naquele grande e terrível dia. Grande dia para aqueles que estiverem com Cristo e terrível para aqueles que não orem com Cristo. E eles vão dizer assim, mas eu preguei em teu nome, mas eu expulsei demônios em teu nome, mas eu fiz tantas coisas em teu nome. E ele vai dizer, apartai-vos de mim, eu não te conheço. Rafa, dá para viver uma vida de evangélico na igreja sem conhecer a Jesus? Dá. Você sabia, irmãos, se você estiver todo dia no McDonald's, isso não vai te transformar no Big Mac? Ou seja, você está todo dia aqui na igreja e não vai te transformar em ser crente, um cristão de verdade. É triste, mas é verdade. O que vai te fazer, te conduzir a ser um cristão de verdade, é você negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Cristo por onde ele for. Mas eu não sei onde ele está indo. Pergunte a ele. Converse com ele. Ore a ele. E outra vez, uma frase parecida com essa foi: saber que se você pegar seu colchão, levar para a sua garagem, dormir todos os dias lá, daqui a 5 anos você não vai se transformar num carro. Você vai deixar a mesma pessoa. Irmãos, quando a ficha caiu em relação a isso, eu comecei a pensar: a minha mãe passou muito tempo na igreja. Será que minha mãe conhecia de fato a Cristo? Só a minha mãe pode responder. Só você pode dizer isso de você. Ninguém mais vai dizer se você conhece a Cristo ou não. Mas a resposta que você dá em relação aos momentos difíceis que você tem demonstra o Deus que você adora. A movimentação que você faz no culto de manhã quando você vem para cá, a forma que você se comporta, você entende quem você está diante, revela o Deus que você serve. Sabe qual é o princípio da idolatria? O princípio da idolatria é correr atrás de um Deus que beneficie X coisas que você precisa. Como assim, Rafael? Antigamente os povos estavam passando por um tempo de infertilidade. Os povos não estavam nascendo muitos filhos. O que eles faziam? Adoravam ao Deus da fertilidade. Os povos antigamente precisavam ter uma boa colheita. O que eles faziam? Adoravam o Deus da colheita. Os povos não conseguiam casar. O que eles faziam? Adoravam Santo Antônio. Está vendo como a mentalidade da idolatria é? Ela funciona de acordo com as suas vontades. Irmãos, pegue a sua vontade, coloque no bolso, guarde para você. Aqui e na sua casa é o lugar de se curvar diante dele e dizer: Senhor, eis-me aqui, usa minha vida, quero ser teu amigo. Já fiz as orações assim, as orações: Senhor, eu falo para você, tá? Meu nome é Rafael Oliveira Bezerra, meu CPF é tal, eu moro na rua tal, quero te conhecer. Quero te conhecer mais. Mas uma chave que veio na minha vida, um testemunho meu, não é obrigado a acontecer com você, mas de fato, quando você entende que não conhece, você diz: Senhor, eu não te conheço, mas eu preciso te conhecer. Sabe qual é a diferença de Davi para Saul, irmãos? Saul e Davi, se você for comparar os pecados, Davi pecou muito mais que Saul. É ou não é? Davi adulterou, Davi matou um homem, fez um monte de coisa, né? Tinha um monte de concubina, matou muita gente. E é interessante um ponto, abre aspas, que o que Davi fez no oculto, Absalão fez a todos os olhos. Como assim, Rafael? Davi tinha suas concubinas lá no oculto, mas Absalão teve as concubinas de seu pai em cima do terraço do palácio, para todo mundo ver. Então, muitas coisas que acontecem no oculto da igreja, elas são reveladas no externo do mundo. O Brasil é corrupto. Por quê? Porque a igreja brasileira, infelizmente, ainda é muito corrupta. Existem muitas coisas. Porque a resposta do mundo, irmãos, é o comportamento da igreja. Fecha aspas. E ele fez muitas coisas erradas. Saul, ele estava lá e ele pegou e sacrificou, desobedeceu ao profeta, não matou o rei.
Amalequita lá, e ainda fez sacrifício, mas não esperou o sacerdote chegar, e por conta disso, ele perdeu o reinado. E aí ele chorou amargamente, não queria perder, e quando ele viu Davi, que era o possível rei, perseguiu até tentar para matar, mas não conseguiu. E Davi cometeu um monte de pecado, mas quando ele foi confrontado pelo profeta, o profeta fez aquele jogo com ele, isso aí, né? Ó, tem um servinho que só tem uma ovelhinha, e tem um rei, o rei recebeu, tem um rapaz, o senhor dele, recebeu uma visita, em vez de matar as suas ovelhas, que ele tinha muitas, tentou matar a do seu servo, matou a do seu servo. E aí o Davi disse assim: tem que matar esse cara aí. Aí Davi, esse homem é você. Quando Davi caiu em si, irmãos, ele correu para a presença de Deus, ele dobrou seus joelhos e disse: Senhor, pode me tirar tudo, pode me tirar o reino, os filhos, só não me tire a tua presença. Irmãos, você pode não ter nada financeiramente, ou você pode ter muita coisa financeira. Você pode ser fraquinho, ou você pode ser muito forte. Você pode ser muito inteligente, ou pouco inteligente. Nada disso se compara com a presença. A presença de Deus na sua vida, na sua casa, ela vale mais do que qualquer ouro. E até fui lendo no versículo lá, a pastora Edilson falou, lá em Isaías 55, ele diz assim: ó, vinde comer e beber de graça. Existe algo a ser derramado. Porque nós estamos falando sobre isso, irmão, sobre identidade, sobre entender a Deus, conhecer a Deus, porque isso vai te levar a um nível de maturidade. Para quando você for confrontado pelo pastorado ou qualquer outra pessoa, você não se sinta ofendido. Você não sai daqui, vou mais para a igreja não. É muito chato. Isso não mostra maturidade. O homem maduro, ele recebe uma repreensão e ele agradece. O imaturo, ele sai falando com raiva e ainda contamina os outros. Não dê ouvidos a pessoas imaturas. Não dê ouvidos a pessoas imaturas. Não dê ouvidos a pessoas imaturas. A imaturidade dela vai contaminar a sua maturidade. Dê uma repreensão nela. É assim mesmo, irmão. Está que nem minha mãe. É assim mesmo, meu filho. Dói, mas vai passar. Fique, permaneça, vai passar. Deus vai te levar para outro nível. Amém? Então nós temos um discernimento desse tempo que nós precisamos amadurecer. Por isso nós estamos falando sobre essa questão da presença, de preservar, de ter o temor da presença, de cuidar da presença. Sabe por que o Espírito Santo ele veio simbolicamente como um pombo sobre a cabeça de Jesus? Já viu o comportamento do pombo? Está vendo? Se qualquer coisinha ele já, né? Sai fora, voa. O Espírito Santo ele precisa de ser conduzido com muito amor, carinho, muito zelo. Qualquer coisa ele, a gente perde a presença. Nós precisamos preservar a presença. Amém? Quero incentivar nesse dia, Senhor, eu quero te conhecer mais, eu quero te buscar mais. Está difícil? Vai passar. Vai ficar mais difícil eu ficar sozinho, mas com o Senhor eu vou conseguir. Todas as vezes, irmãos, que eu queria vencer um pecado na minha vida, e eu dizia, eu vou conseguir. Não consegue, sozinho não vai. Ah, quero fazer uma dieta. Peça o Espírito Santo para te acompanhar. Sozinho é difícil. Melhor ser dois do que? Envolva o Espírito Santo em tudo na sua vida, irmão. Está malhando? O pastor está pensando que o ritinho lá. Ó, mas está sozinho. O Espírito Santo mesmo. Esse peso está pensando. Estou falando isso aí, irmão, para você entender que a gente só envolve o Espírito Santo quando ele está passando dificuldade. Convide para o seu aniversário. Prepara a mesa para ele. Convide para comer com você na mesa. Ó, vou deixar essa cadeirinha aqui. Envolva o Espírito Santo nos seus afazeres. Vai lavar a louça. O Espírito Santo vem comigo aqui. Instituição só. Vai dar uma coisa. Vai passar pano. Envolve ele. Deixa ele falar com você. Deixa ele tocar seu coração. Deixa o Espírito Santo ministrar sobre a sua vida. Deixa ele transformar você. Deixa ele tocar você mais e mais. Senhor, eu uma pessoa melhor. Eu me acho tão difícil me achar uma pessoa. Está dizendo? Deixa. Traz doçura para a minha vida. Né?
Envolve ele. Tudo que é canto, irmão. Vai tomar banho. Leva ele. Vai assistir um filme. Leva o Espírito Santo com você. Envolve ele nas coisas. Porque eu tenho certeza que você não vai cuidar ele para curtir. Mas você vai curtir ele. Você vai estar com ele. Então quando você começar a envolver o Espírito Santo, com certeza, irmão, você vai diminuir e fazer besteiras. É ou não é? Amém, gente? Vocês estão felizes? Deixa o Senhor se tocar seu coração nessa manhã. Vou pegar o violão aqui. Guilherme, quiser vir para cá na bateria, pode ser.